Meditação Dinossauros Gênesis capítulo 1, versículo 24, 25 e 26, ARC. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Qual é a origem dos dinossauros? A princípio devemos entender qual era a estrutura de sua matéria, a qual era a carne, sabendo que a carne foi criada no início do mundo antigo antes do pecado e do dilúvio. Isso já descarta a possibilidade de eles serem extintos por uma explosão, pois se houvesse uma explosão o homem teria morrido também. Então a natureza dos dinossauros vieram após o homem cair, pois assim como os nefilins eram gigantes por serem alterados pelos anjos. Gênesis, capítulo 6, versículo 4, ARC. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses animais também foram alterados pelos anjos, por isso a Bíblia diz que toda a carne se corrompeu sobre a terra. Quando diz, toda, quer dizer homens e animais. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, ARC. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Deus poderia ter dito que todos os homens haviam corrompido seu caminho sobre a terra, excluído os animais, mas ele disse, toda a carne, incluindo os animais. Então esses homens gigantes e esses animais monstros foram extintos pelo dilúvio e os anjos corruptores, presos. Segunda Epístola de Pedro capítulo 2 versículos 4 e 5, ARC. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro fala dos anjos, e de Noé, dando a noção que está falando de um mesmo assunto, os anjos e Noé, do mundo antigo. Então Deus prendeu os anjos e salvou a Noé e destruiu o mundo antigo com suas aberrações. Por essa razão não se existem mais esses animais e nem esses homens gigantes. Gênesis capítulo 7, versículo 23, ARC. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Lembrando que tudo que Deus fez em Gênesis, ele achou muito bom, e existem até hoje